Oi pessoal, estou aqui para mais uma aula de língua portuguesa e hoje nós vamos continuar com as revisões dos conteúdos propostos. Então, hoje nós vamos ver transitividade verbal, ok? Creio que alguns devem lembrar ainda sobre esse assunto, transitividade verbal, porque ele foi um dos assuntos comentados mais do meio para o final do ano passado, 2020. Mas mesmo assim, né, nós vamos lá relembrar e colocar em prática esses nossos conhecimentos. Então, primeiramente, existe o conceito geral sobre transitividade verbal, que é a relação estabelecida entre o verbo e outros termos da oração, caracterizando como transitivo direto, transitivo indireto, e também existe mais um termo aí, que é o verbo intransitivo, certo? Então, vamos trabalhar aqui com cada um. Aqui vocês podem observar que existe primeiramente uma oração. Ele não derrubou o meu livro. Então, o que você deve saber sobre esse assunto inicialmente? Primeiro, você deve ter ideia do que é um verbo, certo? Primeiramente, encontrar o verbo na oração é primordial. Então, você já sabe que o verbo dessa oração é qual? Derrubou. Então, a partir disso, a gente começa a análise sobre transitividade verbal. Então, inicialmente, sobre o verbo transitivo direto, nós temos, perceba que, ao desmembrar o verbo de seu complemento, o verbo permanece com o sentido incompleto, o que significa que existe a necessidade de complementar o seu sentido com outro termo, ou seja, seu sentido possui um movimento, um trânsito para outro termo. Então, o que quer dizer essa parte aí dessa explicação? Quer dizer que os verbos transitivos diretos eles necessitam de um complemento para eles terem seu sentido completo. Então, se colocar só assim, ele não derrubou. Aí a pergunta, né? Não derrubou o quê? Meu livro. Então, vocês podem perceber que esse verbo transitivo direto, ele vai necessitar de um complemento, mas ele não precisa ter preposição para se ligar ao seu complemento. Então, neste momento, nós estamos diante de um verbo transitivo direto. Já o verbo transitivo indireto, ele vai possuir uma particularidade diferente, né, do verbo transitivo direto, que qual é? Vamos lá na explicação. Ela necessita de sapatos novos. Então perceba que, ao desmembrar os verbos de seus complementos, eles ficam com sentido incompleto, mostrando a relação de subordinação entre esses dois termos da oração. Aí tem assim, ó, ele necessita. Podemos observar que nesse caso aqui do verbo transitivo indireto, ele é um verbo que também vai necessitar de complemento, assim como o verbo transitivo direto. Só que qual vai ser a diferença entre eles dois? No caso, o verbo transitivo indireto, ele vai necessitar da presença da preposição. Diferentemente do verbo transitivo direto, que não precisa de preposição, o indireto vai ter que ter a presença da preposição, como nós podemos ver aqui no restante da explicação. Ela necessita, aí tem reticências. Por esse movimento do sentido para outro termo, esse verbo também ele é caracterizado como transitivo, né? Porque ele vai transitar, ele vai precisar desse complemento. Agora note a diferença da pergunta feita ao verbo para conseguirmos o complemento verbal. Ela necessita. Aí se eu deixar só isso, a gente vai ter uma dúvida, não é? Vai perguntar assim, necessita de quê? Aí nós vamos ter o complemento, de sapatos novos. Então observe que verbos que precisam de complemento e necessitam do uso de uma preposição, nós estamos diante de um verbo transitivo indireto, porque vai ter a presença da preposição. Então, essa é a diferença básica entre verbo transitivo direto e verbo transitivo indireto. O direto precisa de complemento, o indireto também precisa de complemento. Só que no caso do direto, não é necessário a presença obrigatória de uma preposição. Já no indireto, sim, é preciso da presença, é necessária a presença da preposição. Seguindo, temos também o verbo intransitivo. O que é esse verbo intransitivo? Vamos analisar a atitude de verbos que contêm o sentido completo, ou seja,
não possuem a necessidade de complementos verbais. Então, vocês podem observar que verbo intransitivo é aquele que não necessita de complemento. Ele não necessita. Por quê? Porque ele já possui seu sentido completo. Como, por exemplo, nós podemos ver os verbos que estão aqui em destaque nessas frases. Meu pai voltou. Eu me casei. A criança caiu. Observe que os verbos que estão aí, voltou, casei e caiu, não necessitaram de complemento. Por quê? Porque esses verbos já possuem sentido completo. Então, note que esses verbos possuem sentido completo e não necessitam de nenhum trânsito para um termo, né, da oração. Ou seja, eles são considerados verbos intransitivos. Prosseguindo. Aqui, para finalizar, nós temos uma atividade de revisão. Vocês precisam responder essa atividade, tirar a foto e mandar para o meu WhatsApp. No momento, né, o ideal seria qual? No momento do plantão de língua portuguesa. Então, nós temos o seguinte. Primeira, conceitue com suas palavras transitividade verbal. Você vai comentar sobre transitividade verbal. Segunda, você vai dar exemplos de verbos transitivos diretos, né? O verbos transitivos direto. Comentar sobre verbo intransitivo na terceira. Na quarta, tem uma pergunta. Os verbos transitivos indiretos precisam de preposição para se ligarem a seus complementos? Comprove sua resposta através de 2 exemplos. Então, vocês vão colocar 2 exemplos para comprovar a sua resposta. E na quinta e última, você vai citar 5 verbos intransitivos. Então, pessoal, anotem, assistam, né, ao vídeo, observem os slides e façam as atividades. Quaisquer dúvidas, podem entrar em contato comigo sem problema algum. Então, bons estudos e até a próxima.